Domina Blow Life é simplesmente um absurdo. Ele enfrenta dois visionários divinos e sai ileso. E é revelado o passado de Mesh e Domina quando eles eram bebês. Meshul Magic and Muscles, capítulo 82. Fala rapaziada, beleza? Meu nome é João e sejam muito mais que bem-vindos ao canal Wanted. E hoje, rapaziada, reviewzinho de Meshul Magic and Muscles, capítulo 82. E que capítulo, rapaziada, diferente do último capítulo, que sim, foi um capítulo legalzinho, mas esse foi simplesmente brabíssimo, cara, muito bom. E a luta finalmente está confirmado que vai começar assim no próximo capítulo. Enfim, passa nos canais aí na descrição, beleza? E bora pro review. E bom, o capítulo começa com um encapuzado, né? E tá à noite, a gente vê esse encapuzado e logo em seguida a gente vê que esse encapuzado é o Domina, né? E ele parece estar absorvendo a magia ou força vital de uma pessoa deitada ali num beco, né? E de repente chegam duas pessoas e elas perguntam pro Domina o que ele tá fazendo ali, né? E essas pessoas são simplesmente Renatus Revol e Agito Tyrone, os visionários divinos da imortalidade e do dragão. E eles falam que souberam que as ruas da cidade não estão seguras graças a um maníaco que anda atacando pessoas aleatoriamente na rua. E aí o criminoso era demais para a guarda noturna, então esses dois visionários divinos foram chamados para lidar com esse maníaco, né? Aí os três rapidamente partem para um combate de alto nível. O Agito Tyrone, ele invoca um dragão, e cara, que legal esse poder de invocar dragões. Assim, era óbvio que ele ia poder invocar os dragões, mas cara, é muito legal, tipo, dragões, pô, quem não gosta de dragões, tá ligado? Brabíssimo ainda e tal, nos traços do autor. Enfim, eu quero muito ver o potencial total desse cara e talvez mais variedades, né? Porque nesse capítulo a gente só viu o dragão descendo umas porradas no Domina, né? Mas enfim, o dragão ele dá uma rabada no Domina que joga ele exatamente pro outro lado. E no outro lado surge uma das mãos gigantes de Renatus Revol. E ele dá um tapão com a mão gigante que ia esmagar o Domina se ele logo em seguida não tivesse escapado e aparecido na frente dele de novo. Aí o Renatus Revol ele fica impressionado porque só com esses ataques era para um feiticeiro normal ter morrido pelo menos umas 3 vezes. E mesmo assim, nem mesmo um arranhão no Domina, né? Mesmo enfrentando dois visionários divinos extremamente fortes, que são um baita problema para se enfrentar. Então o Renatus Revol, ele estipula que o poder do Domina seja o poder de um vidente, né? Que ele pode prever ataques e pá. E com isso ele também ia conseguir escapar em alta velocidade. Aí o Renatus Revol comenta com o Domina que ele já entendeu como que funciona o poder dele. E o fato dele não estar atacando de imediato deve significar que ele não pode fazer defesa e ataque ao mesmo tempo. Aí o Domina, no seu pensamento, ele fica impressionado com a facilidade que os visionários divinos descobriram o funcionamento do seu poder em um único confronto e sem muitas amostras de poder. E o Domina revela que num contra um ele não lutaria desse jeito que ele tá lutando, né? Mas no 2 contra 1 ele vai ter que arriscar. Aí o poder do Domina aumenta drasticamente e o Renatus Revol, vendo que o Domina vai mandar um ataque, ele tenta desviar e de repente, simplesmente um ataque do Domina corta metade do braço do Renatus Revol e corta o Agito Tyrone no meio. E tipo, nessa hora o leitor não tem como não enlouquecer, né? Mas aí quando os corpos deles vão cair, eles começam a se desfazer e na verdade eram clones. Não sei como é que são feitos esses clones, mas o Renatus Revol e o Agito aparecem atrás do Domina. E o Domina ele fica surpreso porque ele mesmo não percebeu que os clones haviam sido usados, né? Que era um feitiço. Aí os dois que estão intactos, eles lançam ataques poderosos de suas magias, né? No caso do Agito, o tridente do dragão, que é uma investida de seu dragão, e a picada do morto-vivo do Renatus Revol, né? Que é um ataque muito forte da sua mãozona. E nisso eu não entendi muito bem, mas parecem ser tipo rotações que enfraquecem os golpes, e o Domina lança esse tipo de rotações. Eu não entendi se são rotações, se é vento, se é alguma coisa específica, se é só magia, sei lá, eu não entendi muito bem, sabe? Isso que eu não entendi do poder do Domina. Mas o que está confirmado pra gente é que o Domina possui sim uma habilidade de vidente.
E aí com esses poderes o Domina não só desvia dos ataques, mas também destrói totalmente o feitiço do Renatus Revol e ele consegue escapar dali, né? Então a luta acaba com a fuga do Domina. E lembrando que os Visionários Divinos não sabiam que esse encapuzado era o Domina. Eles estavam apenas lutando contra um psicopata encapuzado que atacava inocentes nas ruas, né, cara? E isso é interessante porque eles assistindo a final vão ver que quem eles estavam lutando era contra o próprio Domina. E agora um momento extremamente interessante do capítulo, nós temos um flashback da história do Domina, que começa há 15 anos atrás, quando nasceu uma criança no mundo mágico. E essa criança podia emitir um poder mágico tão poderoso que destruiu muitas estruturas e construções em volta dele. E essa criança era o Domina Blowlife. E essas construções que foram destruídas pelo Domina foram reconstruídas simplesmente pelo Mesh criança, né? Que ele tinha apenas 5 meses na época. Eles eram irmãos nascidos no mesmo ano, né? O Domina, ele tinha ataques destrutivos o dia todo e as manifestações físicas de sua magia pulverizavam até rochas. Os adultos que se aproximavam sempre desmaiavam pelo contato com um poder tão avassalador. A parteira do Domina, né, já afirmava desde o seu nascimento que ela sabia que ele seria um usuário de um poder inimaginável. Já o Mesh, que nasceu sem magia, conheceu a carpintaria, né, e ele era um gênio carpinteiro, cara. Que da hora que o Mesh bebê era um gênio carpinteiro, cara. Meu Deus do céu, aonde que eu poderia imaginar isso, cara? Sensacional! E o Mesh era um gênio carpinteiro mesmo sendo bebê, e ele construía belos armários, e era um trabalho admirável de acordo com a parteira, né? É claro que para Innocent Zero o Mesh não serviria para nada se fosse isso, mas era filho dele e ia precisar ser um receptáculo um dia, então ele deixou ele vivo, né? E com isso o Domina, ele adquiriu, né, um respeito profundo e duradouro pelo seu pai, Innocent Zero, né? E sua admiração pelo poder incrível do seu pai era completamente instintiva. E logo após seu nascimento ele já soube que sua vida existia apenas para esse homem que é Innocent Zero, né? Para poder servir Innocent Zero. E uma noite o Domina se perguntou: por que o Mesh, né, essa criança sem magia, recebeu o mesmo tratamento que ele? E como os dois poderiam ser iguais, né, cara? Pra ele, assim, isso não fazia sentido. Aí deu um exemplo que, assim como os filhotes dos raptores, os maiores atacam seus irmãos menores para monopolizar a atenção de seus pais. E assim o Domina também instintivamente tentou matar o Mesh várias vezes. E com isso ele aprendeu a usar sua magia justamente para usar no Mesh. Mas com o Domina usando os feitiços no Mesh, o Mesh com 5 meses também, ao mesmo tempo que o Domina aprendeu a usar os feitiços, o Mesh ele aprendeu a fazer drifts, cara, de alto nível, cara. Aí a gente vê aquele bebê assim, dando os drifts assim, a parteira doida, cara. Sensacional. E com esses drifts de alto nível, o Mesh ele conseguia engatinhar em alta velocidade. Com isso, ao mesmo tempo que o Domina aprendeu a controlar sua magia, o Mesh aprendeu a desviar das magias do Domina. Então o Domina nunca acertava, né? E com isso, ao longo dos meses, o Mesh simplesmente desapareceu. E o Domina percebeu que enquanto o Mesh vivesse, ele nunca teria o reconhecimento total de seu pai. Os desejos do Domina então se deformaram e só seriam satisfeitos no dia em que ele se livrasse do Mesh, né? E agora que nós acabamos o flashback, o esperado dia finalmente chegou, rapaziada. O dia da final do exame, e ele vai acontecer na frente de um local muito bonito chamado Griff Manor. O Mesh já tá ansioso para começar, né? A gente vê isso, né? Que ele pergunta: finalmente vai começar, não sei o que. E os feiticeiros se encaram, se provocam e se preparam, porque agora é o início da batalha final. Então é isso, rapaziada. Que capítulo sensacional, cara. Depois de uns capítulos aí enrolando, mas esse capítulo, cara, nossa senhora, não vou negar que é enrolação sim, mas cara, também não vou negar que é um capítulo do caralho, mano. Que capítulo bom, que capítulo assim, revelador. A gente aprendeu mais sobre o passado do Mesh, né? Mas assim, não ficou muito claro, tipo assim, ó, pô,
Não mostrou mais nada de outros irmãos do Mesh, não mostrou a relação deles com o Innocent Zero, foi bem por cima, assim, mostrando eles bebês. Mostrou mais a relação Domina e Mesh, né, que inclusive o Mesh nem deve lembrar que o Domina existe, tá ligado? Mas enfim, cara, sensacional essa historinha aí do flashback do Domina bebê e do Mesh, cara, foi muito interessante, eu gostei demais. E o que falar dessa luta também, tá ligado? Dois visionários divinos lutando assim, não vou dizer com o seu total poder, mas lutando tipo assim, a sério, tá ligado? Contra o Domina que não deu nem chance, né? Eu acredito que se a luta fosse se prolongar, os visionários venceriam. Tanto é que o Domina fugiu, né? Porque provavelmente sua aparência ia ser revelada se ele continuasse a luta. Mas os visionários são muito fortes, têm muita experiência, como a gente viu com o próprio Renato Survivor, que ele descobriu facilmente o poder do Domina, que eu ainda não entendi muito bem, já vou emendar no poder do Domina aqui. Que, rapaziada, eu não entendi muito bem. Eu sei que ele prevê o futuro. Prever o futuro não, né, mas... pode-se dizer que sim, prever um pouco o futuro. Mas, tipo assim, qual que é o poder dele? É um poder de cortes de vento, de cortes? O que é aquilo, tá ligado? Eu não entendi. Rotação... Não sei, tá ligado? Não sei, é meio estranho, eu não entendi muito bem, espero que especifique no próximo capítulo. E o próximo capítulo tem tudo pra ser um dos melhores de Mashle e tem tudo pra ser a melhor luta de Mashle, Magic and Muscles até agora, rapaziada. E vamos às previsões do capítulo. A luta vai começar, é claro, né? E nós vamos ver simplesmente as lutas se formando, né? Que inclusive eu dei os palpites no review do capítulo 80, né? Dá uma passada lá no final do review do capítulo 80 ou do 79, eu não me lembro muito bem. Mas vão ser aqueles lá mesmo, tá ligado? Não tem nada muito especial nessas previsões, tá ligado? Ainda mais que eu tô gravando esse vídeo um pouco corrido, beleza, rapaziada? O vídeo provavelmente vai sair atrasado, costuma sair às 7 da noite. Vamos ver se vai sair, né? Mas enfim, rapaziada, valeu aí pra quem viu o vídeo. Se você gostou do vídeo, já dá um like. Se você não é inscrito ainda no canal, faz a boa pra mais vídeos de Mashle Magic and Muscles. Vamos trocar uma ideia. É isso, rapaziada. Valeu, falou, fui!